Alguns anos atrás, vários anos atrás, eu e meu pai, dá licença, eu vou contar uma história, viu, pai? Nós fomos fazer um curso, assistir umas palestras sobre leitura dinâmica, aquele negócio de você ler rápido. Fizemos várias aulas e na última aula o professor falou assim: hoje nós, para terminar, nesse final, nós vamos fazer uma meditação, um relaxamento aqui. Vocês fechem os olhos, deitem. Eram umas carteiras assim, uma classe de aula. Nós deitamos, fechamos os olhos. E ele disse: procurem relaxar, ficar em silêncio, não pensem em nada. E vocês vão ver o benefício que isso vai trazer. E aí eu fiquei ali, quieto, com o olho fechado, assim, meio esperando alguma coisa. Passou um tempinho, nada acontecia. Daqui a pouco eu ouvi um som assim ao meu lado. Meu pai estava dormindo. Meditação. A meditação, ela é uma técnica, assim eu li, uma técnica de relaxamento com o propósito de você entrar num estado de paz de espírito, de tranquilidade, e que diz que traz benefícios como a diminuição do estresse, da ansiedade, o aumento do foco e da atenção. Então isso dá mais produtividade no trabalho, no estudo, etc. E embora alguns neguem, a meditação transcendental, também li sobre isso, ela tem muito a ver com espiritualidade. Porque quanto mais você se aprofunda nessa prática, eles dizem, você se abre a experiências espirituais. A meditação que eu vou falar hoje não tem nada a ver com essa. A meditação a qual eu vou falar hoje é a meditação na palavra. Meditação na palavra de Deus, baseada no Salmo 1. Dentre as coisas as atividades, ou aquilo que a gente faz e que traz, ou faz fluir a bênção de Deus nas nossas vidas, coisas como a oração, o jejum, a adoração, o louvor, essas coisas puxam as bênçãos de Deus para a nossa vida. Mas entre essas coisas, existe uma que eu creio seja talvez a mais negligenciada, que seria a meditação na palavra. Poucas pessoas fazem isso. Então, nós vamos basear essa palavra, esse estudo, essa reflexão no Salmo 1. Vamos ler o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. Eles são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios
perecerá. Nesse salmo, no versículo 1, versículo 1, ele já traz um processo evolutivo de ação. E eu queria chamar a atenção para essas 3 ações, essas 3 palavras que tem aí no versículo 1, que são: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Anda, se detém, se assenta. Um processo que evolui. A pessoa vem andando, aí ela se detém e ela se assenta. Quando ela anda, o que está acontecendo? O que ele está dizendo aí? As pessoas hoje, ou todos nós, ou o nosso velho homem, aquele que não temia Deus, aquele que não conhecia Jesus, aquelas pessoas que são chamadas aqui no Salmo de ímpias, porque elas não têm temor a Deus, essas pessoas amam as coisas desse mundo. Elas são atraídas pelas coisas desse mundo. Então, elas andam atrás dessas coisas. Elas até correm, passam a sua vida buscando as coisas, os valores e aquilo que para elas traz a felicidade. Aquilo que para elas fazem com que elas sejam bem-aventuradas. Então elas seguem os conselhos daqueles que vivem assim, das pessoas que não temem a Deus, da sociedade que está afastada de Deus. Então essas pessoas seguem o exemplo e os conselhos dos ímpios, que estão por aí, cheios deles. A propaganda, eu sou publicitário de profissão, me formei e trabalhei muitos anos como publicitário. A propaganda, ela trabalha com isso. O Léo Burnet foi um publicitário muito famoso. Ele foi considerado uma das 100 pessoas mais influentes do século passado, do século XX. Ele era um publicitário, ele criou campanhas para a Coca-Cola, para o McDonald's, para a Hallmark e para o Marlboro, aquele cigarro que vocês conhecem. Aliás, a propaganda do Marlboro era assim, um homem bonito, forte, um cowboy em cima de um baita de um cavalo bonito, cavalgando no meio do rebanho. Quer dizer, o cigarro, a mensagem do ímpio era: fume porque você se tornará um machão bacana. Conselho de ímpio. Eu estava vendo esses dias propagandas do carnaval. Uma delas dizia assim: voltou o carnaval, e com camisinha a alegria geral. No meu tempo, teve um filme romântico, aquele que você ia com a namorada, e ela chorava no cinema, e você consolava, né? Aquela coisa, chamava Love Story, história de amor. Você que tem mais de alguns anos já lembrou. Uma música maravilhosa e tal. E a frase que ficava e que era linda e que pegou, porque estava no filme, num momento, o casal diz assim um para o outro: amar é nunca ter que pedir perdão. Amar é nunca ter que pedir perdão. Conselho de ímpio. Amar é ter que pedir perdão. Sempre, toda hora. O tanto que eu perdoo a Lília.
ela perdoa muito mais. É impressionante. Conselho de ímpios. Então anda. Aí ele anda e de repente ele se detém. Ele estaciona. Ele está andando nesse caminho e ele estaciona ali, porque ali é onde ele vai ficar. É ali que ele vai viver, buscando essas coisas, seguindo conselhos ímpios e buscando a sua felicidade naquelas coisas que na verdade não trazem, talvez tragam por algum momento, mas não trazem a verdadeira vida, a verdadeira felicidade. Então ali ele para e continua andando por esse caminho, investe seus talentos, seus dons, e os seus valores se tornam esses. Ele se detém, e depois que ele se detém, ele se assenta, ou seja, ele passa a fazer parte daquela roda, daquela turma, ele passa a tomar a forma do mundo. E você sabe que Romanos, capítulo 12, diz: e não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este século. Não está dizendo para você viver inconformado, é para você não tomar a forma desse século. Mas transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tome a forma, não se assente na roda dos escarnecedores. Lá em 2 Pedro, ele não está aí, ele diz que nos últimos tempos haveriam os escarnecedores, vivendo seus escárnios, suas zombarias, vivendo segundo as suas paixões. E ele diz: acautelai-vos deles, porque haverão muitos escarnecedores. A gente vê a sociedade atual, se você lembra da abertura das Olimpíadas lá em Paris, escárnio, zombaria sobre as coisas de Deus, sem o mínimo temor do Senhor. Não ande, não se detenha, e não se assente nessa roda. Ele está dizendo: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Final dessa história aí no Salmo, ele diz: esse homem vai acabar fazendo parte da roda, e o ímpio não prevalecerá no juízo. Quando Jesus voltar e quando houver o julgamento, esse ímpio não prevalecerá, não vai passar no exame, e não vai se congregar na Assembleia dos Santos. Assim diz o Salmo. O homem do Salmo não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por isso ele é bem-aventurado, por isso ele é feliz. Se há uma coisa que o ser humano busca o tempo todo na sua vida, é a felicidade, é o sucesso. E nesse salmo, aí está a promessa, uma das grandes promessas da Bíblia para o ser humano e para nós: tudo quanto faz será bem sucedido. Aquele homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o homem bem-aventurado. E o Salmo diz: porque ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Eu pergunto: você tem prazer? Você tem prazer na lei do Senhor? Você gosta de ler a palavra?
Você gosta de ver as coisas que Deus fala ali, mesmo que elas não concordem com aquilo que você pensa ou gostaria? Você tem prazer em buscar de Deus a sua vontade, a sua opinião? Esse homem tem prazer na luz do Senhor e medita nela de dia e de noite. E aí o resultado está aí na tela. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. E o Salmo diz, ele é como árvore. Eu gosto das figuras, das metáforas dos Salmos, né, da Bíblia. Ele é como árvore, plantada junto à corrente de águas. Ou seja, está sempre alimentado. Tem água o tempo todo. Não tem tempo seco que o faça desistir ou desanimar ou se entristecer. Ele está sempre vivo. Por quê? Porque ele está sempre em contato com a água. E Jesus disse, se você tem sede, venha a mim e beba. E se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Uma árvore frondosa, bonita, saudável, que no devido tempo dá o seu fruto. Essa pessoa que medita na palavra, na lei, dia e noite, ela dá fruto, ela é uma árvore frutífera. Ela faz aquilo que Deus espera dela. Você está produzindo, você está realizando aquilo que Deus fez você para frutificar, levar a palavra. Se você está cheio da palavra, e a palavra é viva, nós sabemos, você vai transmitir isso, você vai ser frutífero, cuja folhagem não murcha, as folhas não murcham. Não é aquela pessoa murcha. Tem gente que você olha, parece, está murchando. Não. Seja uma árvore frondosa, saudável, bonita. E aí vem essa promessa maravilhosa. E tudo quanto, olha só, tudo. O que fica fora de tudo? Tudo quanto faz será bem sucedido. Isso porque ele está meditando na palavra de Deus dia e noite. Então ele faz, aquilo que ele faz é da vontade de Deus, e por isso ele é bem sucedido. Quando nós somos mal sucedidos naquilo que fazemos, é porque não estamos fazendo a vontade de Deus. Ele não desanima, ele enfrenta com fé, continua cheio de vida, não importa o que está acontecendo, ele está sempre vivo. João 15, 7, 8, é um versículo, esses versículos nós decoramos lá no escritório. Vamos ver se o pessoal sabe. A gente põe esse versículo, a gente tem o costume de ter um versículo na parede, depois que a gente ora, nós oramos todo dia antes de ir embora para casa, e depois que nós oramos, nós falamos o versículo sem ler, para decorar. Esse versículo diz o seguinte: se permanecerdes em mim, presta atenção, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Promessa. Pode pedir, que Deus vai atender, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos.
se permanecer em Deus. Se você é aquela árvore plantada junto à corrente de água, se você é aquela pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita, que horas? De dia e de noite. Ah, esse homem, ele ama a palavra de Deus, valoriza seus conselhos, anda neles, se detém neles e se assenta na roda daqueles que amam a Deus. Chegamos então na meditação. Onde que entra aqui? Ele diz, medita de dia e de noite. A meditação é a forma de renovar a mente para ser transformado pela palavra. Meditar não é refletir nos seus pensamentos a respeito de Deus. É refletir nos pensamentos de Deus a seu respeito. A palavra de Deus, que são os seus pensamentos, que tem os seus pensamentos, ela tem que fazer parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Ela não é para ser ouvida só no culto, ela não é só para, de vez em quando, uma reflexão na internet, não. A palavra de Deus é para permanecer em nós. Como que a gente faz isso? Através da meditação na palavra, porque na verdade os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos, assim diz a Bíblia. Eles são muito mais elevados. Para ajudar você a entender o que é a meditação na palavra de Deus, duas coisas. Essa palavra meditar, ela tem o sentido no original de ruminar. Ruminar. Ruminar é aquilo que os equinos, os caprinos e os bovinos fazem. Eu não sei se você já viu aquelas vacas assim, simpáticas, paradas, fazendo assim. Elas estão ruminando. Ruminar, dê-me licença, mas eu preciso explicar o que é. Elas mastigam o alimento, mastigam, engolem, vai para um estômago, depois elas regurgitam aquele alimento, mastigam de novo, engolem, vai para outra parte do estômago, regurgitam de novo, mastigam e engolem. Tem gosto para tudo nesse mundo, né? Eles gostam. Então, meditar é pegar um pensamento de Deus, uma lei do Senhor, a palavra que é viva, ler, reler, ler de novo, ler mais uma vez, com atenção, assim, dá uma lidinha, fiz a minha parte hoje, vou. É refletir com calma, com cuidado, ponderar, considerar, raciocinar, cogitar, entender, gravar, decorar. A UANS faz esse trabalho maravilhoso nas crianças. A memorização faz muito parte e ajuda muito na meditação. É passar uma passagem bíblica do espírito para a mente, da mente para o coração e do coração para a ação. Você precisa saber aquilo. Você precisa saber aquela passagem.
Para isso, você precisa ter contato com ela o tempo todo, porque a gente esquece. Hoje, depois desse culto, o pessoal do acampamento que está inscrito vai ter estudo em grupo. Nós vamos fazer um exercício prático de meditação, não daquele jeito lá Então, a meditação é como você marcar, imprimir aquela passagem na sua mente, no seu coração. É como uma tatuagem espiritual. Aliás, alguém já me perguntou: tatuagem é pecado? Não, tatua um versículo, que aí você vai lembrar ele o tempo todo, em vez de uma caveira, por exemplo. Para melhorar a coisa, você rumina a palavra de Deus, aí você digere. Digerir é outra coisa importante. 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 Nossos corpos, eles não são alimentados e nutridos só por colocarmos a comida na boca. Você tem que mastigar, engolir, tem que digerir. Aquela comida, aquele alimento, ele precisa ser assimilado através da digestão. Ele tem que vir do exterior para a nossa vida, para ela promover uma vida interior. Uma vida que não é só pôr na boca a comida, tem que mastigar, engolir, comida saudável. Nossa alma não é alimentada apenas por ouvir a palavra no domingo. Você não come só uma vez na semana. A palavra de Deus tem que ser alimento. E alimento todo dia, o tempo todo. A meditação na palavra é que produz a nutrição espiritual que ela pode nos fornecer. Eu li umas frases de Charles Spurgeon, que foi um grande pregador, que eu achei maravilhosa, e eu pus aqui para ler para vocês. E ele diz o seguinte sobre a meditação: a verdade é semelhante a um cacho de uvas. Se desejamos obter vinho do cacho, temos de esmagá-lo e espremê-lo muitas vezes. Os pés do espremedor devem vir alegremente sobre os cachos, de outra forma o suco não fluirá. Devem pisar bem as uvas, ou então muito do líquido precioso será desperdiçado. Assim também devemos, por meio da meditação, espremer o cacho da verdade, se desejamos obter dele o vinho da consolação. Quer vinho bom? Tem que espremer a uva. Não é só enfiar na boca e engolir. Nós não podemos cometer um erro que os judeus cometeram. Eu até vou abrir aqui, Maísa, porque a Maísa não gosta que fala com ela quando ela está ali, mas porque eu quero ler um pouquinho mais do que eu pus aí na tela. A gente não põe tudo às vezes, para não ficar muito comprido. Mas eu quero ler em Deuteronômio. Não põe ainda, porque senão eles vão distrair. Ok, vou ler aqui em Deuteronômio, capítulo 5, 32 e 33, antes de ler o que está lá. Deus falando com Moisés, presta atenção. Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda,
e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Deus falando para Moisés. Aí lá na frente, no versículo 5, antes do 6 que está ali, ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, olha só, de toda a tua alma e de toda a tua força. Alma, mente, coração e ação. Aí vem o que está ali. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Isso estava na lei. Deus falando, olha, peguem as passagens, essa minha lei, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, aquilo que você sabe, ponha por frontal nos teus olhos, na tua mão e no umbral das tuas casas, das tuas portas. O que Deus queria? O que você imagina que Deus estava pedindo ou mandando? Tenham essa lei na sua mente, na sua ação e na sua casa. Mas os judeus, com o tempo, interpretaram isso de forma literal. Apareceram os tais dos filactérios. Filactérias eram rolinhos de pergaminho com passagens da lei escritas que eles amarravam na testa, no braço e grudavam na porta das suas casas. E andavam com isso, achando que isso ia produzir algum fruto, algum bom fruto. E perdeu o sentido, eles perderam o sentido das coisas. Isso pode acontecer conosco. Você sabe que as filactérias viraram uma espécie de amuleto, que dava sorte para eles. E os que punham na porta das casas chamavam mezuzás. Não pode acontecer isso com a gente. A palavra de Deus é viva, eficaz. Ela traz vida, mas para ela trazer vida, ela não pode estar amarradinha na cabeça, ela tem que estar lá dentro da cabeça. Ela não pode estar amarrada no braço, ela tem que estar na sua ação, na sua vida diária, para produzir vida. E tem que estar na sua casa, na sua família, tanto que ele fala, compartilha isso, fala isso com teus filhos, ao andar, ao levantar, ao deitar, o tempo todo. Isso às vezes acontece com a gente. Você já viu, gente, isso acontece com você, é mera coincidência, mas tem gente que põe a Bíblia aberta na porta da casa, no Salmo 91, e acha que aquilo vai, não sei nem se lê, mas fica lá aberta, como se fosse um amuleto que protege a sua casa. Não é isso. Não é lei do Senhor para ficar externa, ela tem que entrar na nossa vida, para produzir vida diária. Ela tem que surtir efeito prático, ela precisa ser personalizada, ela precisa passar do Espírito para a nossa alma, atingir nossas emoções, influenciar nossos corpos, num processo que se chama santificação. Fazer diferença nas nossas vidas. Então, para concluir, eu faço a seguinte pergunta: por que é que mesmo ouvindo a palavra aos domingos,
lendo às vezes algumas passagens em casa. Por que é que mesmo assim nós temos tido pouco crescimento espiritual? Por quê? Ed, eu vou à igreja todo domingo. Eu vou no grupo estudar. De vez em quando eu pego, leio um versículo. A resposta é porque nós não temos o hábito do momento devocional, do momento de meditação. Não é só ler, é ler, reler, pensar em cima, conferir com a minha vida, ver como é que eu estou, ler de novo no outro dia, decorar passagens. Eu tenho esse costume, sempre tive, de decorar. Por isso que a gente põe lá no escritório e vai decorando. Lendo, sabe como a gente decora? Não faz nada, lê todo dia. Depois de 6 meses a gente não está lendo mais, está falando. Por quê? Porque se ela está gravada aqui, na hora que você necessitar, ela vem. Tem uma passagem que eu sempre repito na minha mente. Eu, pessoalmente. Faltava não lembrar agora, né? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso eu ando com isso, porque sabe, não que eu seja muito de falar, mas eu sou de irar. Tem passagens, versículos que você precisa saber. Os homens, principalmente, deviam sempre decorar aquele versículo que diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se, porém, os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Tenha bons olhos. Quando você está lá na academia e entra aquela Ed, olhos maus produzem trevas. Isso é vida. Isso é a palavra viva. Não é só para você ouvir no culto e sair e esquecer. Às vezes, ficar sozinho, quieto, num canto, é muito mais preferível do que estar numa festa cheia de gente. E você ali quietinho, no silêncio, com tempo, com tranquilidade, ler a palavra, repetir, decorar, pensar. Você precisa confiar no Senhor de todo o teu coração e não se estribar no teu próprio entendimento. E reconhecê-lo em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos, reconhecer a Deus. Reconhecer a palavra de Deus. Palavras de vida só são produzidas. Elas são palavras de vida. Mas elas só produzem vida se nós espremermos as uvas. E para terminar então, eu gostaria que nós tomássemos uma decisão hoje aqui. Vamos ficar de pé e eu quero que você leia esse versículo junto comigo. Nós vamos ler várias vezes. Salmo 119, 15 e 16. Aliás, eu sei que você tem preguiça, porque eu também tenho. Leia o Salmo 119, porque ele fala da palavra de Deus o tempo todo. Ali tem 1000 versículos para você refletir neles. Não precisa ler de uma vez.
Leia em partes. Vamos ler juntos, como uma decisão tomada hoje. 1, 2, 3. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Vamos de novo? Meditarei nos teus preceitos. Não me esquecerei da tua palavra. Senhor, que isso se torne verdade nas nossas vidas a partir de hoje. Amém. Podem sentar. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.